Oi, irmãos, tudo bem? Estou muito feliz de poder falar com os irmãos. No final da semana passada, acho que foi sábado passado, o pastor me passou uma tarefa, né, que eu entendo hoje, principalmente, ser essencial à nossa vida como cristãos, que foi a de realizar um momento devocional com os irmãos, né? E aí eu pensando na palavra devocional, eu falei, vou dar uma olhada no significado dessa palavra, né, que eu nunca tinha parado de para ver. E ela está relacionada, obviamente, à devoção, mas também com expressão de adoração. E eu entendi que, de fato, é isso que a gente deve ser diariamente, uma expressão de amor, de adoração e de devoção ao nosso Deus. E se tem uma coisa, irmãos, que eu aprendi muito nesse período de pandemia, é sobre como é realmente essencial esse momento, sabe? De um momento a sós com Deus, individual com Deus, e porque Deus é a nossa fonte de vida, é o nosso equilíbrio, fonte de paz, de alegria, de sentido. E pensando em tudo isso, eu me lembrei do Salmo 131. Eu não sei se os irmãos já leram esse salmo. Ele é um salmo bem pequeno, ele só tem 3 versículos, mas ele traz uma mensagem assim muito profunda, muito tocante, muito bonita a respeito de como deve ser o nosso relacionamento com Deus. E é claro que eu resolvi falar sobre isso com os irmãos aqui. Eu vou ler o salmo rapidinho para os irmãos, porque é um salmo pequeno, né? E já estou com ele aberto aqui e já vou ler, tá bom? Então vamos lá. O Senhor não é soberbo. Senhor, perdão, irmãos, vou recomeçar. Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Esse salmo é muito bonito, ele é pequeno, mas é muito, muito tocante. E nesse momento em que Davi escreve esse salmo, acredita-se que ele estava sendo perseguido, acusado de querer tomar o trono, querer tomar o lugar do rei Saul, né? E, obviamente, né, ele ainda não era o rei de Israel, quem era Saul, mas Deus ele já havia deixado clara a intenção de tornar Davi rei, porque Deus vinha desaprovando Saul nas suas atitudes como rei, né, na sua função como rei, e inclusive Davi já havia sido ungido por Samuel para ser rei de Israel. Resumindo assim, muito a história, irmãos, se a gente for em 1 Samuel 16, a gente encontra lá o relato da unção de Davi como rei por Samuel, que acontece na sua própria casa, na presença dos seus irmãos. E também depois disso, Davi começa a trabalhar para Saul, tocando harpa, que os irmãos se lembram, né, de que ele era de tempo em tempo afligido por um espírito maligno. E depois disso a história segue com o relato da vitória de Davi sobre o gigante Golias. E ainda após esse episódio, Davi continua trabalhando com o rei Saul, não somente tocando harpa, mas exercendo provavelmente outras funções, nas quais ele vinha demonstrando grande competência e habilidade, né, na execução dessas atividades, e todo esse sucesso de Davi na luta contra Golias, no seu desempenho, né, no trabalho com o rei, rendeu a ele um posto no exército do rei, um posto elevado dentro do exército. E com isso Davi começou a ser conhecido, a ser aclamado pelo povo, né? E todas essas situações foi gerando grande inveja em Saul. E além disso, Saul com certeza já tinha ouvido falar que Davi viria a ser o futuro rei de Israel. E nesse ponto entra o Salmo de Davi, que Davi escreveu, que no caso para nós é o Salmo 131, que revela um momento em que Davi abre seu coração para Deus, revelando seus profundos sentimentos sobre a perseguição que ele vinha sofrendo, as acusações também que falavam contra ele. Então, no verso 1 que a gente leu, ele, que aparentemente, assim, parece bem ousado, né? Que ele fala que não tem soberba, nem orgulho no seu coração, conforme a gente leu, mas na verdade não tem nada de ousado, né? É só uma declaração sincera mesmo de Davi, porque ele de fato não tinha qualquer intenção nesse momento, assim, em nenhum outro momento, creio eu, de tomar o lugar de Saul, de ser maior do que ele ou de qualquer outra pessoa. Ele não se julga acima de ninguém,
Pelo contrário, ele declara que nele não existe, né? Aí retomando o texto, orgulho ou soberba, que seriam sentimentos que poderiam gerar esse tipo de pensamento acerca dele mesmo, ou de desejo dentro do coração dele, né? Mas no verso 2 ele fala que ele fez calar e sossegar a sua alma com relação a tudo, né, que aconteceu com ele antes mesmo dele conhecer Saul, assim, por proximidade de Saul, né? Porque imagine, irmãos, Davi tinha ciência de que sobre ele havia uma promessa de ser rei de Israel. Ele inclusive já havia sido ungido para ser rei de Israel, né, para essa missão de ser rei. Então eu creio que isso, né, aí retomando um pouquinho do que eu falei, eu creio que nesse momento talvez ele realmente tenha se entusiasmado com essa situação, mas ele não se permitiu, ele não permitiu se alimentar essa expectativa no seu coração, né, de estar na posição de rei, de usufruir de tudo que viria junto dela, né, dessa posição, todos os benefícios, as honrarias, enfim, porque ele sabia que existia um tempo em um modo perfeito para tudo acontecer na vida dele, para ele vir a se tornar rei. Existia esse tempo ideal que já havia sido determinado por Deus. Então ele descansava nessa realidade, né? Davi, ele declara nesse verso 2 ainda, está tranquilo nas mãos do Senhor com relação a todos esses fatos, da mesma forma que um bebê que acabou de mamar fica tranquilo nos braços da sua mãe. E essa figura para mim é muito bonita, né? Porque para o bebê, a mãe representa um ser que provê tudo o que ele precisa, tudo, e também o protege de tudo. Então, na mãe, o bebê ele se sente seguro, ele se sente plenamente satisfeito. Então, essa figura revela que a tranquilidade de alma mesmo de Davi, que Davi sentia na sua alma, vinha do fato dele ser totalmente dependente de Deus, dele se colocar realmente nessa posição de dependência e de submissão. Então, Davi, ele se sentia seguro em Deus, plenamente satisfeito na presença de Deus. Ele tinha certeza do cuidado e proteção de Deus em tudo que pudesse estar relacionado à sua vida. Tanto é que no verso 3, ele exorta, né, ele estimula Israel, ele aconselha Israel a esperar nesse mesmo Deus no qual ele confiava, para que ele pudesse encontrar a verdadeira paz, né, como povo. E a confiança em Deus, irmãos, assim, ela é tudo que a gente gostaria que fosse a nossa. Ela é firme e prática. A gente pode ver isso na ocasião da luta, né, voltando um pouquinho na história de Davi, na sua luta contra o gigante Golias. Davi fala para Saul que Deus já havia o livrado das garras de um urso e de um leão, e que por isso ele estava pronto para enfrentar o gigante Golias. Então, assim, irmãos, ele só teve realmente a certeza de que foi Deus que o livrou do urso e do leão, que não são qualquer animal, não é qualquer animal, né? Porque ele entregou a vida dele nas mãos do Senhor nesses 2 episódios. Então, as experiências de Davi com Deus fortaleceram a fé dele a tal ponto, assim, dele não temer lutar com Golias. Então, era uma fé firme, prática e fortalecida por evidências, assim, que somente quem faz prova realmente do Senhor consegue viver. Todos nós, inclusive, podemos viver circunstâncias como essa. Então, irmãos, com isso tudo dito, eu gostaria de deixar 3 lições que eu aprendi com esse salmo para os irmãos. Assim como Davi, diante dos desafios, a gente precisa realmente abrir o nosso coração para Deus. Ao nos relacionarmos com Deus, o Espírito sonda realmente, profundamente, o nosso coração e molda o nosso coração à imagem do Senhor. Então a gente precisa realmente conversar com Deus sobre os nossos sentimentos, porque em Deus a gente se encontra, a gente se conhece e a gente se transforma. Isso é uma oportunidade maravilhosa da gente ser moldado pelo Espírito de Deus. A gente consegue discernir as reais intenções e sentimentos dentro do nosso coração, e tudo isso faz com que a gente aprenda muito e cresça também. E isso é maravilhoso, né? E também, irmãos, assim, não, obviamente, né, não no mesmo nível que Davi, mas a gente tem vivido tempos difíceis, né, desafiadores, e muitas vezes a gente não sabe como lidar com as nossas emoções, né? Mas assim como ele fez, vamos colocar a nossa vida sob os cuidados e proteção do Senhor, assim como um bebê no colo da sua mãe, né? E eu entendo que amar é uma escolha. Então vamos todos escolher amar o Senhor, né? E mostrar isso
por meio de ações práticas, né? Correndo para os braços do Pai, escolhendo usufruir do seu amor e da sua segurança em todo o tempo, para que haja uma real tranquilidade de alma, assim, da nossa alma também, diante das dificuldades que possam aparecer, surgir. E por último, irmãos, vamos estar contentes e satisfeitos com o que a gente tem. A gente não precisa desejar viver outro momento ou outra circunstância para ser feliz ou viver em contentamento. Mesmo a situação que a gente está vivendo, né, que não é agradável, que é, de certa forma, uma situação adversa, vamos colocar a nossa confiança em Deus, tentando tirar lições a cada momento do que tem acontecido, permitindo, né, Deus falar com a gente, nos ensinar, moldar o nosso coração. Deus tem propósitos, seus planos, né, não são frustrados. Nós temos o privilégio de fazer parte da sua boa obra e nós temos algo que nada pode pagar, algo que nem nós mesmos merecemos, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, somente isso já é um motivo de grande alegria para nós. Então, ainda usando a figura do bebê, vamos aquietar a nossa alma em Deus, assim como o bebê, né, se aquieta no colo da sua mãe. Então, concluindo agora mesmo, irmãos, abra seu coração para Deus, para ser moldado, para crescer, escolha viver sob os cuidados do Senhor e seja sempre satisfeito nele, porque nosso Deus é muito, muito grande. Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Um beijo.